Prezados irmãos, nesse momento eu cumprimento a todos e desejo que a bênção do nosso Deus, na comunhão do Divino Espírito Santo, bem como a bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, esteja com todos. Desejo que os irmãos sejam bem-vindos a esta reunião, a qual aqui estamos para darmos início. E o meu desejo é que todos possam estar em condições de receber tudo quanto a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo preparou para conceder a cada um de nós nesta oportunidade. Também aproveito para cumprimentar nossos irmãos, nossos amigos internautas, onde quer que esteja, conectado com o canal da Congregação de Coronel Vivida, o meu muito obrigado pela sua companhia. Agora, para darmos início, eu convido a igreja que se coloque em pé. Em sentido de oração, nós vamos orar pedindo a ajuda dos céus para a nossa reunião. Glorioso e bondoso Deus, felizes e contentes, mais uma vez, aqui nós encontramos reunidos diante do teu olhar divino, na companhia de santos e anjos vindo da tua glória, que sobre o comando da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, ordenaram para que eles pudessem aqui estar conosco. Por isso, a nossa gratidão sincera ao Senhor, bem como agradecemos a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, os santos profetas, os santos apóstolos e os santos e anjos dos céus, que juntos trabalham para promover a cada um de nós, a cada um daqueles que busca a paz celestial. E nesse instante, ó Santo Irmão Aldo, aqui estamos reunidos já em festa, porque na sede da igreja já deu início a festa em comemoração, onde cada um de nós teremos a oportunidade de expressar a nossa homenagem pelo teu amor, pela tua bondade, pelo teu carinho, por tudo quanto o Senhor tem feito por cada um de nós. E aqui nós estamos também já em ritmo de festa, por isso pedimos a orientação do Senhor, a ajuda da Santa Avó Rosa, da Mãe Virgem Maria, para os atos da nossa reunião, para que nós possamos sair daqui alimentados na fé, para continuarmos seguindo em frente, tendo o mérito de ter sempre a companhia do Senhor ao nosso lado. Entregamos em tuas mãos e aos teus cuidados todos os atos da nossa reunião, com a certeza de que o Senhor fará presença aqui conosco, com os santos profetas, santos apóstolos, para dar a cada um de nós aquilo que nós precisamos. Certo de que a nossa reunião já está em tuas santas mãos, nós te agradecemos, Santo Irmão Aldo, e em nome do Senhor, agradecemos a todo o poder celestial. Amém. Cantamos o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Pois é que diante do poder celestial
Para
nós vamos meditar um pouco na missão do Santo Irmão Aldo. E que esta meditação nossa, nós possamos analisar a nossa vida, de que nós estamos prestando a Ele uma gratidão por tudo quanto Ele fez por Ele mesmo, depois Ele fez por nós e continua fazendo por todos aqueles que vierem a crer, confiar e aceitar os teus ensinamentos. A direção da igreja coloca aqui uma mensagem dizendo: Primaz Profeta Santo Irmão Aldo. Neste dia 5 de maio, prestaremos ao Santo Irmão Aldo uma homenagem pelo glorioso ministério qual ele exerceu, dedicando a sua vida por 44 anos à frente desta igreja. 44 anos, irmãos, nos aconselhando, nos orientando, nos ensinando a fazer o bem, como diz a doutrina, sem olhar a quem. Mas vale a pena lembrar que o nosso Santo Irmão Aldo, antes desses 44 anos, ele lutou pelo seu preparo. A Santa Vó Rosa, ainda na vida do corpo, precisando de um sucessor para que ela pudesse cumprir a sua missão nesta terra e ser coroada Espírito Consolador da promessa de Jesus, ela precisava de alguém para falar em teu santo nome. Ela precisava de alguém para falar quem ela era. E esse alguém teria que ser o pastor que Jesus prometeu quando aqui viveu, e São João registrou no seu Evangelho no capítulo 10. Chegaria o tempo que haveria um só rebanho e um só pastor. A Santa Vó Rosa, como Espírito Consolador, então começou a trabalhar para preparar o Santo Irmão Aldo para ser esse pastor. Embora ele tenha nascido com privilégios espirituais, porque já nasceu com um espírito forte, determinado, para receber inspiração, para receber legados de Deus sobre o ser humano, então não é para qualquer um. Primeiramente é preciso que a pessoa tenha um espírito forte. Depois a pessoa precisa ter um grau de humildade muito grande, para não deixar o orgulho dominar e a pessoa então perder a graça. Então a Santa Vó Rosa começou a trabalhar preparando o Santo Irmão Aldo. Primeiro chamou, vendo as qualidades dele. E, até sem que ela soubesse, ele já nascido predestinado para esta missão, ela chamou para que ele pudesse vir trabalhar para a direção da igreja. E aos poucos Jesus foi dando a ela condições para aproximar mais o Santo Irmão Aldo da igreja, orientando ela para falar para ele, colocar ele, levar ao conhecimento dele, Santo Irmão Aldo, o que se passava na igreja. De maneira que, de conformidade a Santa Vó Rosa ia preparando a fé dele, Santo Irmão Aldo,
nela, Santa Avó, e aumentando muito, de maneira extraordinária. E já tendo um laço parentesco com a Santa Avó, então o seu espírito era determinado. Porque, irmãos, o cumprimento de uma missão profética não é só aquilo que nós vemos com os nossos olhos que um profeta vê. Deus, nosso Pai, concede a esta pessoa condições para que ele possa ver o futuro da vida de uma pessoa. Com a permissão de Deus, uma criança quando nasce, ou possamos dizer após os 5 anos, porque até os 5 anos são inocentes e são considerados santos, mas após os 5 anos, com a permissão de Deus, o profeta tem condições de ver quantos anos a pessoa vai viver, o que a pessoa vai passar. E aí é quando o profeta começa a trabalhar para que essa pessoa não venha desviar do caminho. E aí quando nós tomamos conhecimento e buscamos esta palavra na doutrina e comparamos com as ações do Santo Irmão Aldo, nós vimos isso se cumprir no seu ministério. Quanto conselho, quantas orientações. E a Santa Avó Rosa, então, precisando de uma pessoa com estas determinações e com estas qualidades, então, viu nele que ele seria dotado dessas qualidades. E chamou para trabalhar, para que ele pudesse estar mais próximo dela. E aos poucos ela, Santa Avó Rosa, foi preparando e concedendo a ele condições para que ele fosse possuidor de parte dos seus dons espirituais. Aí quando nós vemos aqui, como está na mensagem, o Santo Irmão Aldo à frente desta igreja por 44 anos. 44 anos dedicado, irmãos, grande parte da sua vida para nos orientar. Mas antes desses 44 anos, ele teve um período de preparo. Não foi um período longo, mas foi um período de trabalho intenso. Da Santa Avó Rosa, de Jesus, dos anjos dos céus. Porque também não era fácil para a Santa Avó chegar para ele e falar: Aldo, a igreja está passando por isso, isso e isso. Não. Porque ele poderia dizer, vó ou tia, porque ela era tia dele, eu não vou mais. E isso passou pela sua mente. E no dia que ele foi na casa dela para falar para a Santa Avó, porque ele havia tomado conhecimento das ingratidões, das pessoas falsas, que estava na igreja, frequentando a casa da Santa Avó, sendo ajudado pela Santa Avó, mas que não demonstrava fé no ministério dela, que não passava confiança, mas que quando estava distante do seu olhar, eram traidores. Então ele tomou conhecimento e foi à casa da Santa Avó para falar para ela que ele iria ajudar ela, mas na igreja ele não ia mais. Mas antes que ele pudesse falar, Jesus mostrou a Santa Avó e falou para ela: pede o voto dele. E antes que ele falasse, a Santa Avó colocou a situação a par do seu ministério, o ministério dela, Santa Avó Rosa, e pediu para ele a sua fidelidade. Aldo, você me ajuda? Sim, tia, eu ajudo a senhora.
Aldo, você me ajuda? Sim, tia, eu ajudo. Aldo, você me ajuda no que eu precisar? Sim, tia, para ajudar a senhora eu darei a minha própria vida. Selou o voto. Era o que Jesus precisava. Porque Jesus já sabia que o santo irmão Aldo, uma vez falando, ele não voltava atrás. Ele tinha essas qualidades. Mesmo sem saber o que ele seria. Mas ele já era possuidor dessas qualidades. A ingratidão daqueles que se diziam seguidor da igreja era grande. Quantas vezes a Santa Vó Rosa convidara ele para fazer uma viagem, e quando Jesus determinava que a Santa Avó fosse num local, tinha hora para chegar. E a Santa Vó Rosa sempre foi muito pontual com o horário. E o santo irmão Aldo, então, já prevenindo-se antes, ele abastecia o carro antes, um dia antes, ele revisava o radiador, colocando água, e no outro dia cedo, quando ia pegar o carro estava sem gasolina e o radiador estava seco. E ele ia falar com a Santa Avó: tia, mas eu fiz tudo ontem, deixei tudo pronto. E ela dizia: eu sei que você fez. Mas também não falava para ele quem tinha feito, quem tinha agido com traição. Por quê? Porque as pessoas já tinham ciúmes, já tinham inveja da aproximação dele com a Santa Vó Rosa. Ao invés de lutar pela fidelidade também, não, queria destruí-lo. Tudo isso ele superou, ele passou, e cada acontecimento desse que dava, ele falava com a Santa Vó Rosa, e a Santa Vó Rosa os consolava ele com palavras, e a sua fé aumentava mais nela. Teve uma vez que a Santa Avó ia para Araçatuba, interior de São Paulo. Então, o carro da igreja ela já estava lotado. E ela convidou um outro pastor, e quem ia no carro era o santo irmão Aldo dirigindo. Ela convidou um outro pastor para ir junto. E o pastor disse: vó, eu vou, mas o carro já está lotado. E ela disse: o irmão fulano vai vir e você vai com ele. E quando chegou no outro dia cedo, o santo irmão Aldo já tinha preparado tudo o carro. Chegou no outro dia cedo, saiu os dois carros juntos. E quando chegou num determinado local, longe de cidade, o carro da direção da igreja acabou o combustível. O santo irmão Aldo parou. E agora? A Santa Avó já tinha tomado providência, porque já tinha chamado um outro irmão para trazer o pastor. Ela sabia que isso ia acontecer. Quando ele parou, o outro carro parou atrás com o pastor dentro. Ela desceu e falou para o irmão: você vai até a cidade, compra o combustível e traz para nós seguir viagem. Então veja, irmãos, o que ele passou, para ver se ele desanimava no caminho. Mas não, ele era determinado. Ele já tinha dito que para ajudar ela, ele dava a própria vida. E aí ela deixa: aquele a quem eu aparecer, quando eu deixar a vida do meu corpo, esse será o continuador da obra. E foi para ele, santo irmão Aldo, que ela apareceu junto com a mãe Virgem Maria, para ter prova de que realmente era ela. E ele pediu que anunciasse à igreja, e o bispo anunciou: a Santa Vó Rosa já tem o seu sucessor entre nós, porém não falou o nome.
E o Santo Irmão Aldo ainda levou alguns anos para ser divulgado como primaz da igreja, como o pastor, como o profeta. Em algumas viagens, ele chegava nas congregações e alguns obreiros até davam bronca nele. Mas humildemente ele ouvia e respeitava. Me lembro dos pastores contar que em 2 ocasiões ele chegou, o salão era apertado porque era muito pequeno, levando a irmã Odete para celebrar a Santa Comunhão, e ele em pé do lado da porta, e o obreiro chegou e não pode ficar em pé aí não, tem que sair daí. E humildemente ele saiu, ficou do lado de fora, porque dentro não cabia. E para aquele obreiro ouvir, ele disse: um dia eu quero ver esse povo dentro de um salão confortável. O obreiro nem deu atenção. Embora ouviu, ficou gravado, porque é a palavra de um profeta, mas ele nem deu atenção para a palavra daquele homem que estava ali na porta, e ele mandou sair. Depois de alguns anos, ele voltou naquela congregação. Feliz da vida por ver um salão próprio da igreja, número grande de irmãos, e mesmo naquele lugar que o obreiro mandou ele sair, assim, quem sabe até com um pouco de falta de educação, né? Ele disse que gostava muito daquela cidade. E chegou a dizer: essa cidade vai crescer. E a igreja também vai crescer. Aquela congregação tem essa frase escrita na secretaria até hoje. Então foi assim, irmãos, a entrega do Santo Irmão Aldo para cumprir a missão de um profeta nesta terra. Quando a Santa Avó pediu para ele ajudar, ele falou: eu ajudo a senhora no que for preciso, mas eu não quero pregar. Sem saber ele que estava assumindo um posto de que dentre algum tempo ele estaria pregando para toda a igreja. Ele era o contrário da Santa Avó nesse ponto, né? A Santa Avó cumpriu o seu ministério o tempo todo pedindo para Jesus que ela queria pregar. Ela queria subir no púlpito para pregar. E Jesus disse: não, minha serva nunca vai pregar. Já o Santo Irmão Aldo pediu: eu nunca quero pregar. E quando chegou no tempo certo, ele passou a pregar por toda a igreja. Quando a nota saiu no boletim: a partir de hoje, todas as reuniões terá que ser realizada com a mensagem do boletim. Era ele, Santo Irmão Aldo, falando com a igreja apostólica. Sem buscar um status de pastor, sem buscar uma credencial para dizer: eu sou o pastor, eu sou o primaz, não. Todos os títulos foi nós que intitulamos, embora nos céus, com a missão, com o ministério, mas nós a intitulamos primaz por quê? Porque ele era o primeiro a falar. Quando a irmã Odete subia no púlpito para dar uma mensagem, para dar um sermão, ele já tinha dito para ela. E a própria irmã Odete chegou a confessar isso, dizendo que quando o Santo Irmão Aldo não dava a mensagem para ela, ou seja, o tema para ela pregar, era difícil para realizar uma reunião. Então ele falava primeiro, primaz. Reunia com a irmã Odete e com o nosso saudoso bispo, saudosa irmã Odete, saudoso bispo, para ouvir de Jesus, ouvir da Santa Avó o que a igreja precisava. Aí ele começou a cuidar de nós à distância. Já com a missão profética,
Não precisava ele ir até a casa de um irmão para ele realizar um milagre? Para o irmão ser abençoado? Não. Simplesmente confiando e dobrando o seu joelho e pedindo para a Santa Vó Rosa, ele, Santo Irmão Aldo, ia lá conceder o que aquela família, o que aquele pai, o que aquela mãe estava precisando. Porque ele era o nosso responsável. Embora não pedíamos para ele. Mas como sucessor do Consolador, então era a extensão do ministério da Santa Vó. E nós passamos a depositar nele fé, confiança. Passamos a gostar de estar do seu lado. Depois ele disse, que quando ele estava na fila, ali estava a Mãe Virgem Maria, estavam os santos profetas, o poder era muito grande. Como nós estávamos buscando santidade para sermos beneficiados com esse poder, então nosso espírito nos aproximava e não queríamos que nós saíssemos dali. E por algumas vezes, o ministério até teve que organizar para que todos pudessem passar onde que o Santo Irmão Aldo estava. E além dele nos abençoar, pedindo que a Santa Vó nos abençoava, a Mãe Virgem Maria estava do lado dele também nos abençoando, ouvindo nossos pedidos. E ele chegou a dizer que muitas vezes alguém chamava ele, e era ele que precisava ir para socorrer a Mãe Virgem Maria, que tomava o seu corpo e nos abençoava no lugar dele. Olha o mérito, irmãos. Olha o profeta que nós tivemos. Quantas vezes, quem sabe, nós beijamos a mão do Santo Irmão Aldo sendo a mão da Mãe Virgem Maria. Tudo isso nós vimos, nós ouvimos. E quando nós íamos falar para ele, irmão Aldo, eu já sei. Ah, então ele é profeta. Ele é profeta. E a igreja foi reconhecendo isso, sem que ele falasse, eu sou o profeta de Deus. Não, o Santo Irmão Aldo nunca quis se aparecer. Mas a igreja foi reconhecendo o seu carinho, a sua bondade, o seu amor, e fomos intitulando ele como primaz, sucessor da Santa Vó. Já sabia que aquele a qual falaria dela após a morte do seu corpo, esse seria o seu sucessor. Pastor do rebanho, porque ele passou a pregar. E de repente, então, alguém escreve um hino e coloca, irmão Aldo, anjo de Deus entre nós. E foi falar com ele, irmão Aldo, não sei, eu escrevi um hino e falei que o senhor é um anjo de Deus entre nós. E ele disse, eu sou. Ele não falou abertamente para toda a igreja. Ele podia ter falado. Mas a sua humildade era tanta que ele deixava que os outros vissem. Mas para a irmã que escreveu, que foi pedir orientação para ele se podia, ele disse, mas eu sou. E a igreja inteira cantou e ele recebeu de bom grado. Como prova de carinho da igreja pela pessoa dele. De repente, outro escreve um outro hino e coloca lá no final, quando eu olho para o Santo Irmão Aldo, parece que Deus é assim. Mais uma vez foi falar com ele. Irmão Aldo, eu coloquei no final do hino que as ações do Senhor, a sua bondade, o seu carinho por nós, quando eu olho para o Senhor, parece que Deus é assim. Ele disse, mas Deus é assim.
Tudo isso, irmãos, toda essa dedicação foi para nos trilhar no caminho do bem. Foi para fazer com que cada um de nós crescêssemos em santidade, depositando fé em um profeta o qual nós conhecemos. Em um homem profeta, o qual nós vimos as suas obras. De maneira que não precisava ver, não precisava ele falar conosco, pessoalmente. Nós já tínhamos fé. E essa virtude, irmãos, porque isso é uma virtude divina, ela permanece na igreja até hoje. Quantas crianças, quantos adolescentes que nós temos hoje que não chegaram a conhecer o Santo Irmão Aldo pessoalmente. Mas de ouvir o papai e a mamãe falar, de ouvir a mensagem da igreja, de ouvir os hinos cantados, nos momentos difíceis da vida, já clama, Santo Irmão Aldo, me ajuda. Nós temos um testemunho, né, que o pastor Trevisan narrou há pouco tempo no programa Hora Milagrosa, de um menino de 6 anos de idade, menos de 6, acho que ele deveria ter uns 3, 4 anos de idade, que estava com um tumor, saiu um tumor na sua nuca, foi no médico, marcou cirurgia, mas cada vez que ia lá para fazer a cirurgia, dava alguma coisa errada que não dava para fazer. Foi marcado por 3 vezes. E o pai e a mãe ensinando, confia no Santo Irmão Aldo, ele tem poder para te ajudar. E aquele menino foi adquirindo fé, uma criança. De maneira que quando o pai dele ia passar água ungida ali naquele tumorzinho, que com o tempo ficou grande, precisando até usar uma atadura para tampar. O pai dele ia passar água ungida, ia passar óleo ungido, o menino pedia, Santo Irmão Aldo, que seja a mão do Senhor passando o óleo no lugar do meu problema, do meu machucado. Com as palavras dele. Olha a fé da criança. E chegou um momento que aquele tumor caiu sozinho. Caiu uma parte, ele continuou passando, o pai passando o óleo ungido e o menino pedindo. Chegou um dia que ele disse para o pai dele, pai, eu não quero que o médico corte, eu quero que o Santo Irmão Aldo tire. Então tenha fé. E chegou o momento que caiu tudo. Foi no médico, o médico constatou que já não tinha mais nada e o machucado sarou. Isto é fé, irmãos. E isto é o poder do Santo Irmão Aldo em nosso meio. Não é porque ele não está mais na vida do corpo que ele deixou de agir, deixou de nos ajudar. Não. Agora com muito mais tempo, porque nada impede ele, Santo Irmão Aldo, de ajudar um fiel. A única coisa que impede o Santo Irmão Aldo de nos socorrer é a nossa infidelidade. Mas se nós formos fiel aos ensinamentos dele, ele sempre estará do nosso lado nos ajudando, porque recebeu poder e autoridade para isso. Então, naquele 5 de maio, como eu disse antes, o qual iremos comemorar agora na próxima terça-feira, 12 anos, que não a contemplamos mais o corpo do Santo Irmão Aldo visível. Às vezes, de vez em quando, né? Ele aparece para alguns, quem sabe para matar a saudade. Às vezes vai dormir e de repente sonha que está com o Santo Irmão Aldo, falando com ele, caminhando com ele. Mas não está mais visível entre nós. Mas em espírito nós sentimos a tua presença. E quantas vezes
Pessoas têm olhado para nós e têm confirmado: a sua pessoa tem uma luz. A sua pessoa é diferente das outras. Você é religioso? Sim, eu sou da igreja da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Ah, eu percebi que você é diferente. Daí a razão de nós termos coragem para dizer não ao pecado, não às influências do mundo, porque nós temos um profeta, um pastor, um pai que cuida de nós. Nós temos alguém que recebeu ordem de Deus para caminhar do nosso lado. E muitas vezes nem precisa ele estar do nosso lado. Um enviado dele já é o necessário para nos livrar das maldades desse mundo. Então, irmãos, lembrar dos feitos do Santo Irmão Aldo é muito bom. Mas nós precisamos estar com essa lembrança constantemente. Para que quando o mundo querer nos desviar desse santo caminho, nós possamos lembrar dessas qualidades do Santo Irmão Aldo, dessa sua bondade, desse seu amor, do seu carinho. E pedir socorro a ele. Pedir socorro para ele. Ele chegou a dizer: eu tenho tanto para dar, mas estão pedindo pouco. Estão pedindo pouco. Tudo que é bom, irmãos, tudo que vem do céu, nós precisamos entender isso. Porque às vezes tem irmãos que pedem o que o Santo Irmão Aldo não tem para dar. Pastor, mas o que o Santo Irmão Aldo não tem para dar? Aquilo que é material, aquilo que não faz bem para a nossa vida espiritual. Isso aí não adianta pedir para ele, nem para a Santa Avó, nem para Jesus, nem para Deus, porque nunca vamos ter. Deus só tem e concede para o seu povo o que é bom para fortalecer o seu espírito, para que a sua pessoa adquire santidade, para representar o reino dos céus na terra. Tudo que o reino dos céus tem, se nós pedir para o Santo Irmão Aldo e nós tivermos mérito, daí também é preciso ter mérito, né, irmãos? Ele nos concede. Mas não é simplesmente, eu mereço. Precisa ser humilde para não sair falando que mereceu mais do que o seu irmão. Precisa ser amoroso para pedir algo, para melhor servir o reino dos céus. Então envolve uma série de qualidades que nós precisamos buscar e esperar no tempo de Deus, que é o tempo do Santo Irmão Aldo, agir na nossa vida. Há poucos dias nós tivemos uma mensagem falando, por ocasião da Páscoa, que Deus silenciou, mas no silêncio de Deus, Ele estava trabalhando para promover a paz para os seus filhos. Não foi só na crucificação de Jesus, não. Sempre que Deus teve um enviado dele na terra para cuidar de um povo, muitas vezes ele silencia para promover vitória. Aquele momento, naqueles dias, 3, 4 e 5, estávamos na sede. Parecia que o mundo tinha desmoronado para nós. Não estávamos em condições de entender aquele passamento. E eu me lembro que quando estávamos lá, chegou um senhor, ali vizinho da sede ali, e foi lá prestar a sua despedida ao corpo do Santo Irmão Aldo. Ele chegou lá, olhou, e ele disse assim: este homem vai fazer muita falta para a humanidade. Ele não era frequentador de reunião.
Mas ele tinha fé nas ações e nas virtudes que o santo irmão Aldo possuía. Por isso ele não conseguiu segurar consigo. Ele falou para que todos que estavam ali, próximo, ouvissem. – 5 de maio, irmãos. Um dia que marcou a nossa vida na companhia pessoal de um profeta, mas também marcou o passamento da companhia pessoal, material, para a companhia espiritual. Isso não vai se dar mais com o nosso povo. Em nenhum lugar o santo irmão Aldo deixou escrito que terá um outro profeta. Não. Pelo contrário, ele disse que seria o último. Então, aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, e principalmente essa data marcante, outros não vai ter. Pela fé nós vamos cantar, nós vamos louvar, vamos glorificar, mas lembrar em detalhe do que se deu só para os que estavam sendo fiel, porque os desobedientes teve um remorso nos dias e depois o remorso passou e voltou à desobediência igual. Mas para os fiéis não, ficou marcado. E essa marca levaremos conosco, com muita gratidão aos céus, pela bondade, pelo amor de um homem santo que pisou nesta terra para beneficiar todos aqueles que nele viesse a crer. Hoje em espírito, quem sabe ele está aqui nesta reunião agora, ouvindo o seu coração, o que o senhor está pensando, porque o seu pensar é uma fala para ele. Quem sabe alguém está pensando, esse pastor está exagerando. Não é exagero não, irmãos. Nós não temos palavras que possam expressar uma homenagem à altura do que o santo irmão Aldo merece, pelo que ele fez por nós. Aí quando aproxima essa data, só nos resta renovar o nosso voto de bem servir, de lutarmos para conquistarmos mais santidade, de pedir a ajuda dele para que quando chegarmos nos céus, nós possamos ter a honra, o mérito de contemplar ele, santo irmão Aldo, em toda a sua glória e esplendor. E quem sabe ele dizer para nós, oba, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Não era isso que ele dizia para nós quando chegávamos na sede? Oba, que bom que veio, que bom que está aqui. Esse é o desejo dele, irmãos. E é isso que nós precisamos renovar a cada ano, para passarmos 12 meses servindo, louvando, glorificando, vivendo os ensinamentos. E assim nós vamos nos preparando para, quem sabe, um dia chegarmos nos céus e receber o galardão de estar com ele, santo irmão Aldo, caminhando por toda a eternidade. É isso que ele quer proporcionar para nós. Ele não quer que nós chegamos no céu, isolamos num canto e ficamos lá isolados, não. Ele quer que nós sejamos um povo feliz, um povo determinado para estar com ele, caminhando por onde ele precisar ir. Como muitos já receberam esse mérito, esse galardão, de ir para os céus e ser escalado por ele, santo irmão Aldo, para estar presente nas nossas reuniões,
ajudando o coral, ajudando os músicos, ajudando os obreiros, ajudando o pastor, ou quem sabe observando a reunião, enriquecendo ela com poder vindo dos céus. Ainda na vida do corpo ele mostrou isso. Que um de nossos coristas estava na sede, acompanhado de 5 pastores. Irmãos, isso não é para qualquer um. Não é simplesmente chegar nos céus e vou lá na reunião de Coronel Vivida hoje, viu, irmão Aldo? Não. Isso é mérito e galardão. O santo irmão Aldo chegar e dizer assim, vai lá hoje. Vai você, vai lá hoje. Me represente lá. Isso ele quer conceder a cada um de nós. Então vamos lutar, irmãos. E o melhor presente, a melhor homenagem que podemos dar a ele, santo irmão Aldo, é o nosso voto de fidelidade. Como ele deu para a Santa Avó. Para ajudar a senhora, darei a minha própria vida. Irmão Aldo, para te servir, para seguir os teus ensinos, para ser obediente a tudo quanto o Senhor tem nos ensinado, darei a minha própria vida para viver de conformidade com o que o Senhor tem pedido para nós. E aí cumprirá na nossa vida o nosso voto de batismo, morremos para o mundo. Na vida espiritual, não deixamos de existir. Mas na vida espiritual morremos e passamos a viver servindo o reino dos céus ainda na vida do nosso corpo. Então, prezados irmãos, vamos guardar esse nome, que vamos escrever em nossos corações com letra de ouro, para que ninguém venha apagar. Não deixe ninguém querer ofuscar, querer tirar o brilho do nome do santo irmão Aldo da nossa vida, das nossas orações, do nosso cantar, dos nossos pedidos. Guarde bem esse nome e um dia pode ter certeza que estaremos aclamando esse nome junto com os anjos do reino dos céus. Amém. Para encerrar a reunião, vamos ouvir o coral apresentando o hino com o título Guarde bem esse nome. Irmãos, amanhã nós estaremos com a reunião festiva, com início às 10 horas da manhã. Todos os irmãos estão convidados para vir. Os que ficaram em casa, que estão nos assistindo. Hoje foi um dia chuvoso, né? Pedir ao santo irmão Aldo que possa proporcionar uma manhã maravilhosa, amanhã, na manhã de domingo, para que possamos estar aqui. De preferência, seria muito bom que viesse todos, para prestar ao santo irmão Aldo a nossa homenagem, a nossa gratidão por tudo quanto ele fez por nós e pelas lembranças daqueles 5 de maio. Estaremos aqui, o coral terá uma programação especial para apresentar e o senhor, a senhora que nos assiste pela internet, seria muito bom que fizesse uma visita para nós também. Nós estamos, a congregação de Coronel Vivida está situada aqui na Avenida Generoso Marques, número 1349, o bairro é o centro. Que venha estar conosco nesta reunião, em homenagem à coroação do santo irmão Aldo. Guarde bem esse nome, vamos ouvir com o coral.
Deus, honras grande, protetor da humanidade, revelou mistérios inimagináveis aos homens, as
E assim nós chegamos ao final de nossa reunião. Antes da oração, eu vou fazer um convite, onde o coral da congregação está convidando todos os irmãos e principalmente todas as mães para estar presente aqui na reunião do dia 10, sem ser domingo agora, no próximo, aonde o coral está preparando uma coletânea de hino para oferecer a sua homenagem às mães. Então, todos estão convidados, nossos internautas, você, o senhor, a senhora que ainda tem a sua mãe, mesmo que não tenha a nossa fé, convide ela para vir receber a homenagem também, onde a Igreja Apostólica estará homenageando todas as mães. Então, todos estão convidados para esta reunião festiva do Dia das Mães. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar para encerrar a nossa reunião. Em nome do Santo Irmão Aldo, eu agradeço pela presença dos irmãos, pelo trabalho, pela apresentação do coral, trabalho dos regentes, músicos, a presença dos coristas, a presença dos membros, os obreiros, as diaconisa, que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo possa recompensá-lo e que este nome possa ficar gravado em nossos corações. Oremos. Santo e querido Irmão Aldo, estamos chegando ao final de mais uma reunião, onde passamos aqui relembrando dos feitos do Senhor, relembrando da Tua presença. Tivemos momentos que parece que estávamos do Seu lado, ouvindo a Sua voz, recebendo os Seus conselhos, contemplando o Seu sorriso alegre. Santo Irmão Aldo, como é bom termos Te conhecido. E como é bom ter essa lembrança em nossos corações da Tua bondade, do Teu amor, do Teu carinho, mas também do cuidado do Senhor para com todos os bons e humildes de coração. Por isso é que nós Te agradecemos, como agradecemos a Santa Avó, a Mãe Virgem Maria, agradecemos a Jesus porque juntos com o Senhor trabalha para beneficiar os bons e humildes de coração, para que possa alcançar santidade para o seu Espírito. Como agradecemos a Deus por ter dado o Senhor nos nossos dias, ter formado o Senhor como profeta, como pastor, como primaz, como sucessor do Consolador, como nosso Pai, como anjo de Deus entre nós. Santo Irmão Aldo, a nossa gratidão ao Senhor. Não temos palavras que expresse a grandeza de termos conhecido a Tua pessoa e sermos beneficiados com o Teu imenso poder. E agora, Santa Avó Rosa, estamos finalizando a nossa reunião. Agradecidos à Senhora, mas também suplico que a Senhora tome conta de todos nós. Abençoe aqueles que estão Te pedindo uma bênção, uma graça, para resolver os seus problemas, quem sabe de saúde, nos seus negócios, nas suas lavouras. Santa Avó, entrego nas Tuas mãos, como também os nomes que foram depositados aqui na caixa de pedido de oração. Eu não sei o que essas pessoas precisam, mas depositaram aqui os nomes porque têm fé na Senhora e também no Santo Irmão Aldo. Por isso eu peço que o Senhor, Santo Irmão Aldo, interceda por estas criaturas. Visite os lares. Visite aqueles que, quem sabe, estão enfermos nos hospitais, alguns se recuperando em casa, alguns esperando por passar por cirurgias, outros com exames marcados. Santo Irmão Aldo, abençoa eles, abençoa também a equipe médica que vai examinar, que vai fazer a cirurgia, que vai orientar os Teus filhos, para que possa orientá-los bem, e assim o nome do Senhor será mais uma vez louvado e glorificado e reconhecido o seu poder diante desta humanidade. Dentro de alguns instantes, meus irmãos irão para os seus lares. Que os anjos do Senhor possam acompanhá-los, protegê-los e conceder uma noite abençoada para todos. Abençoe os pais, as mães, a mocidade, a juventude e nós outros de mais idades também, como também as criancinhas.
Todos estão sob os cuidados do Senhor, Santo Irmão Aldo, e eu sei que o Senhor já derramou uma graça para todos. Prezados e queridos irmãos, recebamos todos nós juntos a bênção de Deus o Pai na comunhão do Divino Espírito Santo, a bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria, a bênção da Santa Vó Rosa e a bênção e a companhia do Santo Irmão Aldo esteja com todos nós. Amém. Paz do Senhor para todos, a reunião está encerrada e até amanhã.